Bem, amigos, estamos de volta ao programa de Cidadania e no último bloco, como havia prometido, Marcos da Costa, advogado, está licenciado como vice-presidente da OAB de São Paulo, já foi tesoureiro, e ele vai falar um pouquinho das propostas, né? Sempre tem o que fazer pelo advogado, né, Marcos? É verdade, até porque a sociedade, ela se movimenta. Então, a cada hora surgem novas demandas, novos desafios, e a ordem tem que acompanhar esse movimento da sociedade. Hoje eu estava vendo o programa, a gente fica zapeando na TV, né? Faz parte, às vezes, do ser humano e também do meu programa de TV, a gente tem que fazer isso. Eu estava vendo lá um programa do CNJ, já entrevistei ministro do CNJ. Antigamente era um contra o CNJ, aquela briga, você lembra, né, Marcos? E entre essas propostas, a primeira que eu achei aqui foi projeto para a criação do Conselho Estadual de Justiça. É isso mesmo, Marcos? É verdade. Walter, o Conselho Nacional de Justiça era uma bandeira histórica da OAB. E ela, na verdade, antes de criar o CNJ, 2 estados criaram o Conselho Estadual de Justiça, que acabaram julgados inconstitucionais pelo Supremo, porque a criação se deu fora do âmbito do judiciário. É como se fosse uma entidade abstrata, sem vinculação nem ao Poder Executivo, nem ao Legislativo, nem ao Judiciário. O Supremo considerou inconstitucional. Aí veio o CNJ, a emenda 45 de 2004, criando o CNJ, a emenda constitucional federal. Só que o Constituinte Federal criou o CNJ dentro do Judiciário. Ele faz parte da estrutura do Poder Judiciário, a par de ter entre seus membros, entre conselheiros, representantes da magistratura, do Ministério Público, da advocacia e da sociedade. Mas ele é integrante do Judiciário. Por conta desse detalhe, o Supremo julgou constitucional. E foi a grande revolução, porque passou o Judiciário nos seus 200 anos de existência. A ideia de criar o Conselho Estadual de Justiça é algo similar ao que existe no Conselho Nacional. É evidente que o Conselho Nacional foi um grande avanço, mas é também evidente que nós estamos falando num país continental. Não dá para tentar fiscalizar a atividade administrativa de todos os tribunais do Brasil, são quase 50 tribunais do Brasil, de todos os estados e do Distrito Federal, e usar o CNJ para discutir tudo, né? A administração e gestão pontual de cada tribunal. O CNJ tem, na minha visão, ele pode ter um papel macro, mas os conselhos estaduais de justiça podem vir a ocupar um espaço local. Lembrando que, por exemplo, a Constituição Federal, quando trata dos tribunais de justiça, diz que a competência para legislar sobre a estruturação do Tribunal de Justiça é dos estados. De forma que a criação do Conselho Estadual de Justiça seria um espaço para que, e isso vem de uma experiência também pessoal, essa comissão que eu presido, o relacionamento com o Judiciário, eu percebo que muitas vezes decisões que o tribunal trata como decisões dele, administrativas, acabam sendo tomadas sem ouvir a advocacia. Eu exemplifico com 2. Uma, alguns meses atrás, carga rápida. Nós tínhamos conquistado o direito que o advogado fosse ao fórum, pegasse o processo por 1 hora, tirasse cópia e devolvesse o processo em cartório. Fizeram tirar. Foi conquista nossa em 2011. Trocou o corregedor anterior era o Maurício Vidigal, passou a ser o corregedor, o doutor Naline, e o Naline simplesmente revogou aquela conquista que nós tínhamos obtido ano passado. Houve uma luta no Conselho Nacional de Justiça e conseguimos retomar esse direito. Não precisava ter revogado. Então, chamava a advocacia, discutia, olha, eu estou com esse problema, aquele problema, por alguma razão qualquer, estão me trazendo a ideia de revogação. Houve advocacia, houve outro lado do balcão. Ele não fez isso. E agora, recentemente, com o processo de informatização. O tribunal fecha, por exemplo, o maior fórum da América Latina, que é o Fórum Central, sem comunicação prévia à advocacia, simplesmente decidiu fechar durante 15 dias e retomar os trabalhos já com o processo digital. É muito sério isso, não precisava fechar por 15 dias o principal fórum da América Latina, todas as várias CIVs daquele fórum, poderia ter feito isso no período do recesso. Ou, se fosse fechar, comunica primeiro ao advogado. O advogado teria tempo de tomar algumas medidas, até que tem problema de preclusão, decadência, e corre risco de perecimento de direito por conta do fechamento naquele período. Essas situações levam a uma necessidade, hoje não há poder que não tenha que observar ditames democráticos.
E a democracia reclama transparência, participação, e a advocacia pode dar essa contribuição. Então, o Conselho Estadual de Justiça é uma proposta que eu criei. Essa proposta nasceu numa conversa com a corregedora Helena Calmon, quando esteve em São Paulo. E conversando com ela sobre as questões ligadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo, algumas ponderações que fizemos que o Conselho poderia colaborar conosco, eu então disse a ela, eu estou pensando seriamente em propor a criação do Conselho Estadual de Justiça. Marcos, uma outra questão também, essa aproximação com o tribunal, com o ministro do CNJ, sempre foi uma tônica da administração do USP e do Marco da Costa, sempre chamar, convidar para participar de eventos, até em colégio de presidentes que eu tive presente foram convidados, né? Importante isso, como você falou, né? Não adianta ser ditador, né? Depois não sabe por que às vezes o judiciário cai em descrédito com a sociedade, né? Não é por culpa do advogado, às vezes não. Marcos, outra questão, as pessoas criticam tanto o exame da ordem. Só quando advogado sofre um processo civil ou criminal que ele sabe, poxa, precisava ter estudado um pouco mais. Você não é contra o advogado exercer sua profissão. Você é a favor que ele se prepare, estude e possa exercê-la com competência e qualidade, né, Marcos? É isso que é importante frisar, né? Aí eu me permito separar em duas coisas. O primeiro é em relação ao exame de ordem. O exame de ordem é instrumento de proteção da sociedade. Ela protege o cidadão. Na medida em que o cidadão, quando ele vai procurar um advogado, ele tem ciência de que aquele advogado tem formação técnica adequada para receber em suas mãos valores maiores daquele cidadão, para defender os seus direitos. De forma que o exame de ordem ele é absolutamente indispensável para a sociedade que nós vivemos. E quando se fala de exame de ordem, normalmente vem a discussão sobre os bacharéis. Walter, nós temos quase 3 milhões de bacharéis de direito no Brasil, que não passaram no exame de ordem. Que, enfim, não necessariamente fizeram curso de direito para serem advogados, mas uma parcela significativa fez. O problema não está no exame de ordem. Eu sempre digo, você tratar o exame de ordem para resolver o problema do bacharel, é você quebrar o termômetro para combater a febre. O problema dos 3 milhões de bacharéis que existem está no curso, está no ensino jurídico. E aí sim precisa mexer, e mexer de forma firme, e nós vamos fazer isso. Agora, em relação, aí passou no exame de ordem, estou advogando, em relação à advocacia, nós temos no Tribunal de Ética, Walter, um instrumento de proteção da advocacia, porque aqueles profissionais que, por questões diversas, deixam de observar os nossos parâmetros éticos, eles precisam ser responsabilizados, lógico, dando a eles, tendo o devido processo legal, dando a eles toda a oportunidade de defesa, e aí, constatado alguma violação, sofrer a punição cabível. Isso faz com que a parte boa da advocacia seja preservada. Agora, sabe quantos advogados respondem a processo ético em São Paulo? Não. 3 mil. Por uma classe que tem 300 mil advogados. Portanto, nós estamos falando em 1% da advocacia. E não é que responde, que será condenado. Tem coisas bobas também, não é? Tem cliente, muitas vezes até o cliente, para evitar pagar honorários, até para pagar honorários. Representa o cliente representa para diminuir a eventual direito que o advogado tem. Mas é importante frisar, quando tem que punir um advogado, a ordem pune também, né, Marcos? A ordem pune, insisto, dando direito de defesa, através do processo legal, mas pune. E o que eu vejo em relação ao aperfeiçoamento do curso, ao constante, ao estudo continuado de direito, a nossa classe é uma classe que, dando oportunidade, ela participa dos cursos. Tanto que nós temos feito, na gestão do presidente Dulso, uma média de 8 cursos por dia no estado de São Paulo, 8 palestras. A ESA, nós recebemos a ESA com 6 núcleos, 6 no estado. Hoje a ESA tem 90 núcleos no estado de São Paulo. E todos os núcleos com curso de média e de longa duração. Cursos que vão de 6 meses a 2 anos. E todos os cursos, Walter, todos, em todo o estado, são lotados. Em pouco tempo as vagas acabam. O que mostra que a advocacia, como um todo, ela tem essa necessidade de constante aperfeiçoamento, de constante aprimoramento. Olha, Marcos, são muitas propostas, então eu vou resumir o seguinte. A questão da advocacia, só para complementar, hoje eu fiz uma audiência que eu podia ganhar mais honorários, mas
a parte estava desgastada, acabada. Então eu preferi fechar o acordo, orientei para fechar o acordo. Isso é que tem que ter na advocacia, como meu pai falava, bom senso. Então eu não posso deixar de frisar o meu amigo Humberto, que na gestão do URSS dinamizou, melhorou em muitas partes de palestras e recebendo lata de leite e fazendo doação, quer dizer, mostrando a parte também social da OAB. Vou deixar, para finalizar, ele dar 1 ou 2 tópicos mais das propostas dele, as outras ficam para consulta no site, mas não posso deixar de falar que você não citou outro São Paulino, meu amigo Fábio Romeu Canton Filho. E você diz aqui, apoio total à CASP para manutenção e ampliação dos benefícios e serviços prestados em todo o estado de São Paulo. Então tomo bronca, que há 3 ou 4 anos a gente divulga os serviços da CASP, então acho que você pode falar o que você pode fazer aí. A OAB, já que é parceira, não existe a CASP sem a OAB, né, que é a Caixa de Assistência do Advogado de São Paulo, o que efetivamente você ainda pode fazer, já que a CASP foi revolucionada, livrarias, farmácias. Então, se você não falar disso, você vai ficar mal aí com o outro São Paulino, né, Marcos? É verdade, o Fábio é um querido amigo, como o Humberto também, 2 grandes colegas, 2 grandes amigos que vêm dedicando também. Também no trabalho na Caixa também é voluntário, também não recebe nada, na ordem ninguém recebe nada. Em relação à CASP, só destacar que a CASP hoje está presente nas 226 subseções do Estado, todas as subseções. Isso é um trabalho do Fábio e da sua diretoria, muito competente, todos os diretores. Mas é sempre possível fazer mais, ampliar as campanhas de saúde, especialmente a campanha de saúde da mulher. Nós temos um projeto interessante, que é uma demanda que existe na advocacia feminina, que é a questão do pediatra para os filhos dos advogados. Nós vamos tratar disso, é uma proposta no sentido de fazer isso até de forma sem custo para advogado. Para advogado é o tratamento da criança, porque tratando da criança nós estamos dando tranquilidade para o pai, inclusive para o pai, para a mãe, inclusive para o trabalho. Ampliação das campanhas, ampliação das livrarias, das farmácias. Nós fizemos uma experiência exitosa. Em agosto desse ano fizemos a venda com 50% de desconto dos livros. Foram 91 mil livros vendidos em um mês de agosto, e sempre há o que desenvolver. Mas para que isso aconteça, nós mantivemos a mesma diretoria. O Fábio, que hoje é presidente, continua, o Arnor, que é o vice-presidente, continua, o Sergei, que é o secretário, continua, mas substituímos o secretário-geral, está indo para a secretaria-geral da CASP, o Rodrigo, nosso querido amigo presidente Albert de Santos, vai ser o novo secretário-geral da Caixa de Assistência. Celinho como tesoureiro. E aí nós temos outro São Paulino. Nós temos diversos colegas, inclusive no interior. Nós damos muito valor em termos de diretorias do interior para a Caixa de Assistência. Mas eu queria tentar compilar as propostas falando da minha diretoria, porque eu acho que ali dá um norte importante. Minha vice-presidente, Walter, você comentou, é a Ivete Cenice Ferreira. Isso é uma demonstração da importância que nós vamos dar à mulher advogada. Nossa chapa é a única que tem mulheres em todos os espaços. Conselho Federal tem mulher, Conselho Seccional, Diretoria da Ordem, Diretoria da Caixa. E a Ivete com o exemplo da mulher advogada. Primeira professora titular do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito Largo Francisco, a mais tradicional faculdade do país, e a primeira diretora daquela faculdade. E atual presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Isso é uma demonstração junto com a Tarulá Kobayashi, que hoje é diretora adjunta e continua na diretoria adjunta. Nós teremos 2 mulheres na nossa diretoria. O Antônio, né? O secretário-geral, pela primeira vez na história, será alguém do interior, o Caio, que preside a OAB de Bauru, e ele tem 3 aspectos importantes. Primeiro, ele é um advogado do interior, é uma liderança no interior, e o interior pela primeira vez ocupou essa cadeira, uma importante cadeira. Segundo, ele é um advogado jovem. E eu quero dar muito espaço ao jovem, Walter. A minha administração será revolucionária pelas mãos do jovem. E terceiro, que ele presidiu, nesse período muito difícil, a Comissão de Assistência Judiciária. Portanto, com isso eu também quis sinalizar uma demonstração de afeto e de respeito pelos 47 mil advogados que militam na área de assistência judiciária. O secretário adjunto será o Antônio Ruiz. Ruiz, que preside nessa gestão a Comissão de Prerrogativas e presidiu a nossa querida AASP. Nós comentamos da questão de intimações online e tal. Walter, pela primeira vez na história, praticamente todos os presidentes da AASP apoiam o candidato que sou eu. 11 presidentes fizeram manifesto, publicaram esse manifesto nas grandes mídias. Redes sociais, né? Não, nas mídias, publicaram no Estadão, na Folha, em revistas semanais,
declarando apoio à minha candidatura. Porque uma demonstração, Walter, de que quando eu imaginei, bolei, implementei o sistema de publicação eletrônica, eu tinha certeza que não ia prejudicar. Todos ganharam, né? A demonstração maior disso é esse apoio. Então, eu quis com o Ruiz demonstrar a valorização das prerrogativas e demonstrar essa parceria, que eu quero ter muito presente com as instituições que representam a advocacia no São Paulo. A Ordem é a representação oficial, é a grande entidade da advocacia, mas ao lado dela nós temos a Associação dos Advogados de São Paulo, nós temos os Institutos dos Advogados de São Paulo, nós temos a Associação dos Advogados Trabalhistas, nós temos o CESA, que aliás o meu diretor tesoureiro é o atual presidente do Tribunal de Ética e é atual o Mateucci, e é o presidente do CESA, que é a entidade que congrega a Sociedade de Advogados, Centro de Estudo de Sociedade de Advogados. A demonstrar também, primeiro, o respeito que nós vamos ter com o dinheiro da Ordem. Eu convidei para ser o tesoureiro o presidente do Tribunal de Ética. E segundo, também, pelas mãos do Mateucci, essa aproximação com o César. Nós teremos uma gestão, eu tenho dito isso, Walter, uma gestão de muitas mãos. Minha gestão não é personalista, como também não foi personalista a minha candidatura. Mas nessa gestão nós teremos milhares de advogados da capital, do litoral do interior, participando ativamente, a mulher advogada, o jovem advogado, e num trabalho conjunto. Eu tenho certeza que as entidades vão topar fazer isso. Um trabalho conjunto, de muitas mãos, com todas as entidades, no plano estadual e no plano local. Entidades que vêm representando tão bem também a nossa advocacia, como eu repito, a nossa queridíssima Associação dos Advogados de São Paulo, nosso Instituto dos Advogados de São Paulo, a ATE, o CESA, a Associação dos Advogados Previdenciários, as associações de advogados locais, como nós temos aqui a Associação dos Advogados de Santos. Vamos construir uma grande união da advocacia para enfrentar, através dessa união, qualquer desafio. Olha, no Facebook, no site, você conhece mais das propostas do Marcos da Costa. Antes de finalizar, para ele fazer o convite dia 29, eleições, né? Fala de um assunto que eu não sei se ele jogou bola na vida, né? Mas vamos lá. Vou falar para ele o seguinte: Marcos, para finalizar, você já me conhece, né? Em 27/1/1930, tenho certeza que ele não conhece essa data. Foi quando foi fundado o São Paulo Futebol Clube, né? E o primeiro jogo foi com o Santos. Foi ali que alguns dissidentes juntaram-se à Associação Atlética do Palmeiras. Olha que situação, hein? Eles começaram juntando-se com o Palmeiras. E depois o primeiro jogo profissional foi com o Santos, que aí o Santos teve o apelido de Peixe, quando foi se proferido da primeira vez. Viu, Alessandro? Você não sabia disso. E foi 0-0, tá, Marcos? Então, para finalizar isso aqui, para te homenagear, como São Paulino que é, brinquei com meu Celinho, tesoureiro da CASP São Paulino, né? Mas tem santistas lá na CASP, lá é uma democracia, tem os nossos amigos lá palmeirenses. Marcos, deixo para o seu convite final do dia 29, já de antemão lhe desejando sucesso e sorte, meus parabéns pela postura, pelos anos que você já trabalha pela Ordem. Eu acho que, de qualquer forma, independente dessas pequenas picuinhas, acabou dia 29, somos todos advogados. Se o Marcos ganhar, tenho certeza que ele não vai trabalhar para grupo A, B, C ou D, ele vai trabalhar pelos advogados. A chapa Trabalho pela Advocacia encerra e começa, né, termina a gestão do Urso, óbvio que vai até o final do ano, e aí se ganha a eleição, se trabalhar pela advocacia for a vontade dos colegas, tenho certeza que você não vai ter esse revanchismo, né, Marcos? De jeito nenhum, muito pelo contrário, Walter. Minha história de vida, eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa de paz. Eu construo minha vida não com base em intrigas, em fuxicos, em fofocas, em críticas pessoais. Eu, graças a Deus, eu acho que o grande patrimônio que nós temos na vida são os amigos, a família, assim que eu trato a todos, com muito respeito. Fiz minha campanha inteira com base em propostas, falando daquilo que eu fiz, e que você conhece a Ordem, né, Marcos? E falando das nossas propostas. A eleição termina dia 29, nós estamos muito próximos dessa data, mas independente do resultado, eu tenho certeza que a advocacia, a partir do dia 29, sairá unida. E espero, não posso perder a oportunidade, até por conta de tantos advogados que assistem ao seu programa, a dizer que a minha chapa é a chapa número 1, trabalho para a advocacia, e espero contar com o voto de confiança desses milhares de colegas nas urnas, a fazer com que nós possamos continuar esse trabalho intenso pela Ordem. Eu reitero aquilo que eu tenho dito, eu quero continuar na Ordem para servir a Ordem e não me servir dela. E não só isso não é um discurso, isso é algo que eu faço
há muito tempo. E se a advocacia entender que esse trabalho é um trabalho de construção, de fortalecimento, eu confio em que ela depositará na urna esse voto de confiança na nossa chapa 1. Olha, Marcos, eu vou fazer um convite aos advogados, não justifique o voto, faça o seu compromisso. Às vezes você não pode trabalhar pela ordem, seja numa comissão, que as comissões da ordem sempre estão abertas, de São Paulo, com certeza, e da sua subseção. Vote, escolha o melhor candidato, para depois não reclamar pelos próximos 3 anos. Marcos, espero que esse cumprimento seja o último de você como candidato. E o primeiro, depois, aqui no Direito de Cidadania, eu vou até São Paulo, você sabe que a gente sobe a serra, para cumprimentá-lo já como presidente eleito. Então fica aqui o compromisso, Walter. Se o Criador permitir, e for esse o destino que nos reservou, de vencer essa eleição, de primeiro programa ser com você. Obrigado, Marcos. Boa sorte. Sucesso para você. Para você ter o nosso telespectador, você teve uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais do candidato Marcos da Costa. Eu já falei isso para ele lá numa entrevista lá atrás. Criticar é fácil. Primeiro conheça o candidato, veja a história dele, veja o que ele fez pela ordem, ele conhece todo o trabalho da ordem e veja o voto pelo Marcos da Costa. Se ele tem apoio, se ele tem realmente as suas preferências com os advogados, é porque ele conquistou isso. Nada vem de graça. Ele não conseguiu o apoio do Durso, do Aprobato, de vários outros presidentes de ASP, a troco de não ser um advogado diligente e trabalhador. Por isso que ele está aí à frente, sendo escolhido pelos demais colegas, eu tenho certeza disso. A coisa dentro da OAB São Paulo hoje é democrática. Parabéns, Marcos. Obrigado. Eu, você do Direito de Cidadania, espero voltar no próximo programa, com certeza com as eleições da OAB já definidas, entrevistando, se Deus quiser, que eu sei quem é o Marcos da Costa, já estive em vários eventos com ele conhece, a gente não faz pauta, a gente faz de improviso, nunca nem ele nem o Durso boicotaram ou tentaram podar qualquer pergunta dentro do programa de Direito de Cidadania. Isso é realmente um respeito à democracia e é assim que eles trabalham pelos advogados. Parabéns, viu, Marcos? Obrigado. E a você, nosso telespectador, infelizmente nosso programa chega ao seu final. Espero que tenham gostado. Vocês vão ver mais programas de Direito de Cidadania nas reprises e também na internet. É um programa que é feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até o próximo programa. Direito e Cidadania.